Você conhece alguém que vive indo de médico em médico e que costuma tomar muitos remédios por conta própria e pensa frequentemente que existe algo de errado com a saúde? Hipocondria é o tema do Saúde em Prática que começa agora. E para falar sobre hipocondria, o nosso convidado é o Dr. Ricardo Torresan, que é psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Dr. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Saúde em Prática. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e poder participar mais uma vez desse programa. Com certeza, o prazer é todo nosso. Então, para a gente começar o assunto, doutor Ricardo, vez ou outra a gente já achou ali que alguém era hipocondríaco, né? Mas, de fato, o que é que caracteriza uma pessoa como hipocondríaca? Então, preocupações de ter uma doença, com questões de saúde ou sobre um sintoma que a gente sinta, é uma coisa muito comum para muitas pessoas ou em alguns momentos da vida. Sim. Mas alguns indivíduos, eles apresentam uma crença exagerada em ter alguma doença grave. Às vezes isso eles se baseiam em algum sinal, algum sintoma que sentem e que eles interpretam de forma como se aquilo fosse um indicativo de uma doença muito grave, provavelmente que vai levar à morte dele. Isso leva o indivíduo a buscar muitos médicos, muitos exames, uso de medicações, mas ele nunca encontra essa resposta. E nunca consegue ser convencido que provavelmente aquilo não está acontecendo, que aqueles sinais, aqueles sintomas que eles sentem, não são sinais daquela doença grave que ele imagina ou acredita francamente ter. E aí fica aquela busca incessante por encontrar um problema que às vezes nem existe, né? Fica muito preocupado, muito desgastante, ou ele realmente não consegue ser convencido do contrário. Sim. Agora, em qual momento a preocupação com a saúde deixa de ser algo necessário e saudável, né? Normal, e vira um problema? Principalmente quando aquilo começa a afetar tanto a vida do indivíduo por conta dessa busca exagerada, por exames, pela confirmação dessa crença nessa doença, pelo uso de medicações ou até pela falta do uso de medicações que são recomendadas de repente por um problema que ele foi identificado, mas que ele acredita que seja uma outra doença mais grave ou até provavelmente que ele possa buscar informações de saúde em outros veículos de comunicação, como através da internet, e às vezes acaba mantendo uma preocupação tão forte que ele começa a deixar de fazer suas atividades, começa a afetar seus relacionamentos, porque aquilo passa a ser o foco e a principal fonte de busca desse indivíduo. Ele acaba direcionando tudo nessa questão. Sim. A nossa equipe de produção foi às ruas para saber, né, as dúvidas, né, e se as pessoas conhecem ou convivem com algum hipocondríaco. Então a gente vai conferir isso agora. A minha mãe tomava remédio para tudo. Ela tinha mania de remédio. Então ela inventava uma dor para cá, uma dor para lá. E aí com isso ela ia tomando remédio. Dor para as costas, dor para a garganta, dor de cabeça. Eu acho que o pessoal gosta de qualquer dorzinha, qualquer coisinha já está tomando um remédio, não espera recuperação nenhuma. Olha, eu tenho uma tia minha que é do interior, lá do lado de Ribeirão Preto, que realmente você chega e fala que está com uma doença, ela fala, mas você sabe que esse remédio é bom para isso também e acaba tomando sem necessidade, sem prescrição médica, o que eu acho também muito errado. Conheço uma pessoa bem próxima até. Ela tem mania de doença, mas assim, ela, na verdade, ela vai, sente alguma coisa, ela procura um médico para afastar realmente se está com alguma enfermidade ou não, mas não é de se automedicar, pelo menos essa vantagem ela tem. Eu conheço uma pessoa que se você tiver uma dor de ouvido, ela tem também, qualquer coisa, uma dor de cabeça ela tem também. Se você tiver com coriza, ela também está corizando. Quer dizer, tudo que você sentir, ela sente junto com você. Ela toma remédio toda vez que ela pensa que está sentindo dor de cabeça, às vezes nem é. Ou senão, se ela se sente mal com alguma coisa, tipo coisas da vida mesmo, e ela já prefere tomar um remédio, um calmante. Conheço várias, não são nenhuma, são duas, são várias. São assim, ela tá pensando em sentir dor de cabeça, já toma um remédio. Tá com alguma dor de algum lugar, já toma um remédio. Sem tomar a orientação devida, né? Porque sem orientação toma qualquer remédio, às vezes toma até remédio incorreto, né?
Pelo visto, é bem comum aí a gente conhecer pessoas com sintomas de hipocondria, né, doutor Ricardo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prevalência de casos no Brasil. Existem muitas pessoas com hipocondria hoje em dia? Na verdade, assim, a hipocondria como uma entidade própria, ela nem sempre vai se apresentar desta forma. Muitas vezes, alguns sintomas hipocondríacos podem acontecer em outros transtornos mentais, como quadros de depressão, quadros psicóticos, o transtorno de pânico. Mas a prevalência, tem poucos estudos que foram às ruas procurar na população estimar essa ocorrência. Os poucos estudos que tem são estrangeiros, eles falam em torno de 1% da população, mas os estudos que a gente tem são os estudos que são realizados nos centros de saúde, nos consultórios médicos, nos ambulatórios, nos hospitais. Essa prevalência é muito alta. Daí, nesses ambientes de saúde, chega a se encontrar de 4% até 15% de pessoas que têm critérios para um diagnóstico de hipocondria. Interessante. E essa doença prevalece em alguma... nos homens, nas mulheres, em alguma faixa etária específica ou não? Não tem uma prevalência superior entre homens e mulheres, né? Uma diferença entre gêneros que a gente veja predominando entre algum desses gêneros. Entre a questão de faixa de idade, geralmente a hipocondria começa entre os 20 e 30 anos de idade e tende a ser um problema crônico. São no mínimo 6 meses de persistência dessas preocupações ou de uma crença de ter uma doença grave, né? Baseado nessa sensação que ele possa apresentar num sintoma ou mesmo, né, como foi dito por alguns dos entrevistados, às vezes no relato de uma outra pessoa, como se a pessoa pegasse a doença, que faz com que a pessoa desenvolva isso no mínimo por 6 meses, mas a maior parte dos casos duram anos. Isso quando não fica crônico pela vida toda. Agora, a gente estava até comentando sobre isso. Os sintomas da pessoa com esse distúrbio, eles são imaginários ou eles podem chegar a ser físicos mesmo? Sim, ele pode apresentar dores, incômodos. O termo até hipocondria, ele se refere a um problema abdominal, uma doença abdominal. Tanto que esse termo começa a ser abandonado. Na classificação americana, o conceito de hipocondria não existe mais no último manual de classificação de transtornos mentais. Né? Isso tem a ver com a questão da estigmatização desse termo, que a gente generalizou essa questão, quer dizer, qualquer questão relacionada à preocupação com saúde, a gente rotula como hipocondríaco, como a questão dessa dificuldade da gente separar quando isso é um sintoma de uma entidade própria, né, do quadro hipocondríaco, ou como isso parte de sintoma de um outro transtorno mental. Legal. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre hipocondria. Então continue com a gente, Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o Dr. Ricardo Torresan, que é psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, tirando as nossas dúvidas sobre hipocondria. Dr. Ricardo, agora para a gente falar um pouquinho sobre as causas da hipocondria. O que é que leva alguém a desenvolver um comportamento hipocondríaco? Muitos estudos tentam desvendar essa questão, né? A gente consegue hoje ter uma ideia que até possa ter uma influência genética nisso, mesmo em pessoas. Mas é muito forte também em pessoas que conviveram em ambientes em que tiveram pessoas com doenças crônicas, com doenças graves, ambientes em que esses familiares ou as pessoas com que ela convivia também tinham essa questão muito acentuada em relação a problemas de doença, a questões de medicamentos, de tomar medicamento. Então, essa convivência parece que tem um impacto em poder interferir na questão de como essa pessoa lida com as suas sensações do corpo e como ela interpreta esses sinais. Sim, agora o fato do hipocondríaco acreditar tanto, né, que algo está errado em seu corpo, pode fazer com que ele realmente desenvolva alguma doença, doutor Ricardo? Não que a preocupação gere um adoecimento, mas as consequências desse comportamento na busca dessa reafirmação por essa doença grave pode fazer com que essa pessoa procure muitos especialistas, muitos profissionais de saúde, às vezes tome medicação por conta ou às vezes deixe de seguir recomendações de um médico, de uma prescrição, por acreditar que aquele problema para qual ele passou não era aquela doença que ele acredita ter. Ele acha que ele tem uma doença grave. Então, por conta disso, ele começa a se automedicar, buscar informações de saúde.
Já é difícil para nós, como profissionais de saúde, avaliando, e mesmo com os recursos tecnológicos que temos atualmente, esclarecer todos os problemas de saúde, imagina para um leigo conseguir discernir que aquilo que ele sente é um problema e saber especificamente como tratar. Sim. Nós perguntamos para as pessoas nas ruas, né, se elas costumam pesquisar sobre doenças na internet antes de procurar um médico. Será que essa prática é muito comum? É o que a gente vai conferir. Sempre tiro a dúvida na internet. Mesmo com a receita médica, eu vou pesquisar se alguém já tomou daquele remédio. Sempre pesquiso. Sobre a patologia também, eu pesquiso. Eu prefiro não, porque a internet é tudo muito exagerado. Então, tudo, de alguma forma, tem alguma história que alguém levou à morte. Então, eu prefiro evitar, prefiro procurar um diagnóstico médico mesmo. Sim, recorro. O Google, né, é sempre uma fonte de pesquisa, com certeza. Tive por causa do frio, água muito quente, né, algumas manchas vermelhas. Eu fui no dermatologista, ele até perguntou para mim, não pesquisou no Google, né? Mas eu acho errado, eu prefiro realmente a opinião de um médico. Às vezes, assim, numa emergência, a gente acaba procurando internet, mas para tirar, às vezes, alguma dúvida, mas é preferível procurar uma pessoa especialista, né? Prefiro procurar pelo profissional farmacêutico dentro das farmácias e drogarias, que é um profissional que tem o conhecimento, tem o estudo sobre o medicamento, então eu procuro por eles, não a internet. Eu tinha uma irmã que já é falecida, que ela também tinha esse hábito. Tudo que você falasse, eu tô sentindo uma dor no dedão do pé, ela corria na internet, já ia, olha, você tá com isso, com aquilo outro, meu remédio é aquilo. Ela tinha um hábito feroz, ela era médica do Google, né? Eu não posso falar muito não, porque é difícil controlar a curiosidade, a gente sabendo que existe a internet, a gente não recorrer, né? Mas, com certeza, na internet existem informações que são úteis, mas quando se trata de saúde, o ideal é sempre procurar um bom especialista para diagnosticar corretamente, né, doutor Ricardo? Não, tem pesquisas hoje que mostram exatamente isso, que às vezes as buscas por essas informações, a gente tem boas e más informações sobre saúde, né? E que essa busca pode levar, sim, não só acentuar essas preocupações em relação às queixas hipocondríacas, que é o que a gente chama hoje de cyberhipocondria, como também pode levar as pessoas que, mesmo sem hipocondria, que levem a encontrar ou utilizar tratamentos que possam ter consequências e efeitos colaterais. Isso pode, de fato, prejudicar, aumentar ainda mais esse quadro de ansiedade, de busca de informações de um hipocondríaco, né? Com certeza. Por outro lado, a gente também sempre estimula o acesso à informação dos nossos pacientes. É importante que ele conheça a sua própria saúde, conheça bons hábitos de saúde. Então, ter boas referências, como sites ligados à universidade, sites ligados a serviços de saúde com um bom respaldo científico, isso é super útil e muito estimulado pelos profissionais de saúde. Sim, uma das coisas que o doutor comentou aqui durante a entrevista é que pode acontecer também de muitos hipocondríacos se automedicarem, né? Isso também pode ser muito prejudicial, né? Com certeza. A gente sempre fala assim que até uma aspirina é capaz de matar alguma pessoa, né? Uma pessoa que tenha, de repente, uma reação alérgica muito forte. E uma aspirina a gente consegue comprar livremente numa gôndola de uma farmácia, numa drogaria. Então, todas as medicações não são isentas de riscos ou de efeitos adversos. E a gente supervisiona, o profissional de saúde tende sempre a estar muito próximo e supervisionar quando ele prescreve uma medicação ou faz uma intervenção em saúde. O leigo, ele não vai ter essa capacidade de identificar se aquela sinalização é um efeito colateral e para que proporção ou que risco aquilo pode gerar. Então, isso tem um risco para a saúde muito importante. Sim. Agora, doutor Ricardo, existe uma relação entre a hipocondria e outros distúrbios como a depressão, como a síndrome de pânico ou o toque? Sim, muito próximo. Na verdade, a grande pergunta que a gente faz é quem é o ovo, quem é a galinha da história. Né? Por quê? Porque pessoas portadoras de hipocondrias, elas podem muito facilmente desenvolverem quadros ansiosos, eventualmente quadros até psicóticos e quadros de depressão. Isso acontece para quase 90% dos hipocondríacos, que eles não vão ter apenas a hipocondria, mas vão desenvolver algum outro problema, algum outro transtorno mental. E o contrário, as queixas hipocondríacas são muito presentes, por exemplo, no quadro de pânico. Pessoa com pânico, ela tem uma sensação de pavor, porque ela tem uma reação
numa liberação de adrenalina que faz o coração disparar, o corpo tremer, e ela interpreta aquilo de forma muito catastrófica. Então, a pessoa, a partir daquele momento que passa a ter aquelas crises de medo muito intensas, ela começa a se vigiar, ela começa a se investigar, ela começa a fazer uma busca em profissionais de saúde para ver se aquilo que ela tem é potencialmente fatal. Isso também acontece na depressão. Pela pessoa estar muito negativa, muito desanimada, não é incomum ter ideias que ela possa estar fadada a adoecer ou até eventualmente a morrer. A grande questão que se diferencia é quando você trata especificamente o pânico, a depressão ou a própria psicose, essas queixas hipocondríacas desaparecem. Enquanto quando as pessoas que são portadoras de hipocondria e desenvolvem essas outras complicações, apesar do tratamento dessas complicações, as crenças sobre ter uma doença muito grave não cessam e vão perdurar e ainda interferir na vida dessa pessoa. Bom, doutor Ricardo, a gente vai fazer uma rápida pausa agora e no próximo bloco a gente confere dicas de como lidar com um hipocondríaco e os tratamentos para este distúrbio. Tem também o quadro Opção Saudável, trazendo os benefícios da terapia crânio-sacral. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre hipocondria. E o nosso convidado é o Dr. Ricardo Torresan, que é psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Mas antes de prosseguir, é hora do quadro Opção Saudável. Você já ouviu falar em terapia crânio-sacral? Sabia que ela pode ajudar a melhorar o funcionamento do nosso corpo e a aliviar dores? Então vamos conferir. O Opção Saudável está no ar. Olá, eu sou o Thiago Paganotti, fisioterapeuta. Vou falar para vocês sobre a terapia crânio-sacral no programa Saúde em Prática. O sistema crânio-sacral é um sistema hidráulico semifechado, constituído pelas meninges e pelo líquor cérebro-espinhal, ou também chamado de líquido céfalo-raquidiano. É um sistema onde o cérebro e a medula vivem e se desenvolvem. Esse sistema ele tem uma grande importância no funcionamento corporal. Por seu desenvolvimento do sistema nervoso central e da medula ser dentro desse sistema de membranas, um bom funcionamento do sistema crânio-sacral é proveniente de um bom funcionamento do corpo. A terapia crânio-sacral, na maioria dos casos, é praticada por fisioterapeutas com formação na terapia crânio-sacral e nos cursos de liberação somatoemocional. A terapia crânio-sacral ela consiste numa técnica de terapia manual que utiliza de um toque sutil e preciso para encontrar e liberar restrições dentro do sistema crânio-sacral. Eu procurei a terapia crânio-sacral porque eu tinha enxaqueca e crise de sinusites fortes. Eu era refém de medicamentos e não adiantava nada. A terapia crânio-sacral ela atua nas dores crônicas da coluna vertebral, hérnias de disco, enxaquecas, dificuldades de aprendizagem, problemas em recém-nascidos e crianças, problemas de memória e concentração e até mesmo fibromialgia. Passava o efeito do medicamento, eu tomava outro medicamento e nada, com a terapia crânio-sacral, sanou o problema. O tratamento dura em torno de 45 minutos a 1 hora. E a duração do tratamento, do tempo de tratamento, ela varia de caso para caso. Em média, 3 a 4 sessões você já pode observar um resultado significativo para o paciente. Após a primeira, segunda sessão, eu já comecei a observar mudanças. Depois que eu realizei algumas sessões de terapia crânio-sacral, minha enxaqueca não tive mais e a crise de sinusite também não. Esse tratamento ele é indicado desde um bebê recém-nascido até mesmo um idoso. Ele não tem contraindicação. A única contraindicação deste tratamento é a alteração da pressão intracraniana. Eu tive uma melhora de qualidade de vida porque eu era refém de medicamentos e hoje não sou mais. Muito bom conhecer a terapia crânio-sacral e ver como ela pode contribuir para uma melhor qualidade de vida. Agora, doutor Ricardo, voltando ao assunto de hoje, voltando a falar sobre hipocondria, como são os tratamentos para esse distúrbio? Na verdade, sim, os tratamentos são muito escassos, e muito limitados na resolução da hipocondria propriamente dita. Não existe uma medicação própria que ajude no tratamento da hipocondria. Os medicamentos eles servem, às vezes, para atenuar as queixas ansiosas que acompanham
quando essa crença sobre ter uma doença fatal não é tão intensa, a pessoa tem uma preocupação muito forte, não é uma crença, né, totalmente inquebrável que ela tem essa doença grave, as queixas depressivas, mas o principal tratamento é a psicoterapia, né? A psicoterapia, em vários tipos de orientação, como a cognitivo-comportamental, elas podem auxiliar ao como lidar, como abordar com essa crença, como esse indivíduo, né, apresentou isso e como conseguir trabalhar para que isso interfira menos na vida dele, nos seus relacionamentos. Além da psicoterapia, alguns tratamentos alternativos podem ajudar? Sim, a questão dos tratamentos alternativos hoje em saúde, em especial em saúde mental, tem uma grande aplicabilidade, né? Hoje, a atividade física ela serve como ação antidepressiva, ação ansiolítica, práticas como relaxamento, yoga, entre as técnicas de relaxamento, além do relaxamento psicossomático, massoterapia, são auxiliares nessa questão, mais para trabalhar essas queixas como ansiedade, como queixas depressivas, que acompanham muitos pacientes portadores de hipocondria. E qual a melhor forma da família lidar com as pessoas ali que estão perto da gente, que a gente percebe que tem sintomas, tem sinais de hipocondria? A grande questão com o hipocondríaco é que ele passa a buscar muito, né, os diversos profissionais, realizar diversos exames, porque ele não consegue ser reassegurado que ele não tem uma doença grave. E, na verdade, essa é uma das grandes complicações para o portador de hipocondria. As relações dele, relação médico-paciente, geralmente é muito difícil. Por quê? Porque ele procura diversas vezes o profissional, ele não acredita naquele diagnóstico fornecido pelo profissional, ele não consegue ser convencido que ele não tem aquela doença. Então, esse reasseguramento que causa esse desgaste mostra uma grande demanda que ele tem para ser acolhido. A família poder escutá-lo não vai solucionar ou tirar aquela preocupação, mas pode aliviar bastante. Então, estimular a ser acolhido. O problema é que isso acaba desgastando porque a pessoa fica muito focada apenas nesse tema. Mas o que é melhor, de repente? A família entender ali, acreditar que aquilo é um problema ou falar para ela, não, de repente você não está tendo nada, procurar um médico, é melhor entrar na onda ali dessa pessoa, né, do paciente ou não? Na verdade, o que a gente vê é que muito dessa busca, seja para os profissionais de saúde, é uma busca por uma escuta, para ser escutado. Sim. Então, poder ser escutado já alivia em parte das suas tensões. Não vai, de forma nenhuma, remover essa crença e nem também tentá-lo convencê-lo. Se nós médicos não conseguimos, dificilmente, né, o familiar vai conseguir, se possível, fazer com que ele deixe de crer que ele tem uma doença. Né? Então, assim, a família também auxilia nesse sentido. Quando percebe a pessoa mais comprometida, aquilo atrapalhando demais a vida, às vezes a pessoa não busca o profissional de saúde mental. Por quê? Porque ele não tem um problema psiquiátrico. Ele não acredita, né? Ele que tem é aquela doença fatal. Então, às vezes, a família vai ser quem vai conseguir fazer essa ponte para a busca do cuidado especificamente para o problema que ele tem, que é a hipocondria. Sim, e provavelmente os próprios hipocondríacos sofrem com esse comportamento, né? Acho que chega a ser até um preconceito, né? Sim, tanto que por isso nos Estados Unidos hoje o termo hipocondria caiu na última classificação americana. Não existe mais esse diagnóstico na classificação usada pela Associação Americana de Psiquiatria. Em parte, um dos fatores foi essa questão desse preconceito ligado ao rótulo. Então, muitas das pessoas já resistem porque ela não acredita que ela tem um problema de saúde mental e esse rótulo fazia com que essas pessoas evitassem a busca de tratamentos específicos. Sim, agora, o senhor acredita que os profissionais da área da saúde estão preparados para lidar com os pacientes hipocondríacos? Porque acho que uma das primeiras coisas que o hipocondríaco procura é a ajuda de um médico, né? Então, possivelmente, esse médico talvez já conseguisse se identificar, né? Se ele tem uma doença ou se ele está só, né, com os sintomas, ali acreditando que ele tem a doença, né? Como eu falei, é muito comum, né? Podendo chegar até 15%, né, dos pacientes que a gente atende de forma geral na nossa prática, tem queixas hipocondríacas e não realmente uma doença que você vai conseguir identificar e estabelecer um tratamento. Por mais preparado, dependendo da intensidade, parte isso é até um critério do diagnóstico da hipocondria, essa dificuldade de ser ressegurado. Você não consegue convencer a pessoa que aqueles sinais, aquelas queixas que ele apresentou, não se trata de uma doença fatal grave que ele acredita ter. Então, isso faz com que essa relação seja muito desgastada. Alguns profissionais, eles estão sim habituados a enfrentar isso, mas nem sempre eles vão conseguir estabelecer esse vínculo com o paciente
E esse vínculo é um dos principais características e uma das principais complicações desse quadro, porque faz com que esse indivíduo acabe buscando por diversos profissionais, diversas investigações médicas, exames e a questão da automedicação. Sim. Doutor Ricardo, foi um prazer recebê-lo aqui no Saúde em Prática. Infelizmente, o nosso programa já está acabando, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença por ter trazido tantas informações. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer. Bom, lembrando que se você perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, pois lá você encontra todos os programas já exibidos. Então eu te espero na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.